um bom momento para você que está me ouvindo agora. Eu não faço ideia de como você veio parar aqui. Na verdade eu nem te conheço, mas de qualquer forma eu desejo um bom momento para você, beleza? Tô falando sério. Por mais que talvez você tá num momento bosta, mas não sei, se você acreditar que com intenção, desejo conta alguma coisa, se contribuir com alguma mas se contribuir com alguma coisa, tá aí. Desejo um bom momento para você. Mas isso não importa de qualquer forma, o que importa é o que vai acontecer agora. Eu quero te levar numa experiência psicológica. A gente vai fazer um experimento aqui. Eu só vou te pedir um pouquinho de esforço. Na verdade, nem é de esforço. Só vou te pedir para tentar se deixar levar por esse cenário hipotético que a gente vai criar, beleza? Eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que se você depositar um pouquinho de atenção aqui, pode ser uma coisa que transforme. Pode ser uma coisa que te afete bastante. É uma ideia que eu particularmente acho das mais poderosas possíveis para poder dar alguma luz sobre como a gente pode viver a vida. E às vezes é foda viver a vida, então talvez algumas ideias que são poderosas tenham algum valor. Vem comigo aqui. Se você puder fechar os olhos, vai ser melhor ainda. Então olha, vamos começar assim. E se? E se? Imagina isso. E se num dia, ou então numa noite qualquer dessas aí, um demônio, ele se esgueirasse na sua mais solitária solidão e ele te dissesse o seguinte: essa sua vida, do jeito que você vive agora, e do jeito que você viveste tudo do jeito que você viveu até agora, você vai ter que viver mais uma vez. E mais uma vez. E mais outra vez. E mais inúmeras vezes. E nela não haverá nada de novo. Cada dor e cada prazer, cada pensamento e suspiro, e tudo que há de indivisivelmente pequeno e de grande na sua vida, há de retornar tudo na mesma ordem, na mesma sequência. Do mesmo modo, essa aranha e esse luar entre as árvores, e do mesmo modo, esse instante e eu próprio, a eterna ampulheta da existência será sempre girada outra vez, e tu com ela, poeirinha da poeira. E aí, você não se lançaria ao chão e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que te dissesse uma coisa dessa? Ou será que você já viveu algum momento tão foda que te tornasse capaz de dizer para ele: você é um Deus, eu nunca ouvi nada de mais divino? Se você levar essa ideia a sério e deixar ela tomar conta de você, a pergunta diante de cada coisa e de tudo que há na vida: será que eu quero viver isso mais uma vez e mais inúmeras vezes? Ia pesar como o mais pesado dos pesos sobre teu agir. Ou então você pode pensar assim também: como que eu teria que viver bem comigo, de modo que eu não quisesse nada mais do que essa última chancela, do que essa última garantia de viver tudo de novo.
Isso aqui é um aforismo do livro Gaia Ciência, do Friedrich Nietzsche. E ele chama o mais pesado dos pesos. Você entendeu a ideia? É só uma experiência psicológica. Você entendeu a ideia? A questão nem é se isso aqui faz sentido ou não, se é verdade ou não. A questão é o cenário hipotético de... E se eu tivesse que viver tudo de novo? Qual que é o sentimento que vem na cabeça? Seria uma maldição ou seria um prêmio? Seria um sonho ou seria um pesadelo ter que viver tudo de novo? Se submeter a essa ideia, de qualquer forma, dá alguma direção pra gente poder pensar em como que as coisas estão indo, porque se a gente tivesse que ver tudo de novo e achar isso, porra, uma maldição do caralho, achar isso um inferno, isso só pode significar que não tá legal, não tá bom, tá uma bosta. E do contrário, ter que viver tudo de novo e se sentir bem com essa ideia quer dizer que a gente tá mais ou menos no rumo certo. Você fragou mais ou menos o que Nietzsche quer dizer com isso? Ou pelo menos o que eu acho que o Nietzsche quer dizer com isso? É um critério, é um filtro para poder pensar como que estão indo as coisas da nossa vida. Só que você tem que levar isso um pouquinho mais a sério, porque você pode entender meio errado. Você pode estar achando que esse critério ele é um pouquinho mais leve do que ele realmente é. Percebe uma coisa, Nietzsche está falando que seria o mais pesado dos pesos, e que se a gente levar essa ideia a sério, isso ia ter o peso mais pesado que é possível imaginar sobre cada coisa que a gente faz na vida, sobre todo o nosso agir. Porque pensa bem, se você não pensar direito, talvez você vai achar que a gente tem que fazer as coisas de uma maneira que a gente queira fazer de novo. Mas não é só fazer de novo, tem muitas coisas que a gente quer fazer de novo, mas é muito mais do que isso. Porque não é só de novo, é de novo, e de novo, e de novo, e inúmeras vezes. Uma repetição eterna. É o eterno retorno. Porque tem muitas coisas que a gente gostaria de repetir, mas não inúmeras vezes. O eterno retorno, ele é então uma triagem, cara. Um critério que ele é extremamente seletivo. Ele é uma peneira dos instantes que merecem ser vividos. É um filtro que vai separar as coisas. É um filtro que vai separar os instantes que não merecem ser vividos dos instantes que merecem ser vividos. Porque o que passar na peneira vai ser aquilo que você gostaria de fazer inúmeras vezes e de novo. E de novo e de novo. Porque pensa bem, quantas vezes nossa vida está colorida com a cor do arrependimento, com o tom do desperdício, de sentir que a gente está desperdiçando as coisas, desperdiçando a vida, desperdiçando o tempo, que a gente está vivendo uma vida medíocre ao invés de uma vida intensa. Eu acho que o eterno retorno ele não serve como um jeito da gente pensar, de teorizar as coisas como se elas fossem acontecer de novo, ou que elas estejam acontecendo ciclicamente. É mais uma questão de filtro psicológico, é mais uma questão de processo seletivo psicológico, de como que a gente está vivendo as coisas. Tem muito menos a ver com o fato do que acontece no universo e muito mais a ver com como a gente responde a pergunta de o que eu faço, como é que eu vivo. É mais isso, é muito mais um critério para responder essa pergunta. Eu acho que é isso que Nietzsche está oferecendo como um jeito da gente distinguir o que vale a pena a gente viver do que não vale a pena a gente viver. E agora tem ainda o segundo porém. Não é questão de só viver coisa boa de um jeito que vale a pena. Também tem a ver com como que a gente olha para o passado, de como que você vai enxergar a sua vida e de conseguir meio que se perdoar. Tem uma frase que eu acho muito foda, que é o seguinte: perdoar é abrir mão de ter tido um passado melhor. Arrependimento basicamente é isso, né não? Não é isso não? De você pensar que você queria ter vivido uma vida diferente no passado e aí você
fica remoendo esse passado. Então, quando a gente enxerga o passado à luz da ideia de eterno retorno, é como se fosse uma forma de aceitar o passado, porque muitas vezes é um tanto de erro que leva a gente a aprender alguma coisa, aprender o jeito de evitar o erro, ou então o jeito de viver melhor. É tipo assim, as coisas que passaram e que foram uma bosta, elas serviram para alguma coisa. É um jeito de enxergar as cagadas que aconteceram, as bostas da nossa vida, como passo necessário da aprendizagem. Ao invés de ficar olhando e pensando assim, caralho, como eu perdi tempo, passar a entender o que aconteceu como eu perderia esse tempo de novo, porque foi justamente por ter perdido muito tempo que eu aprendi como que não se perde tempo. Sacou? É preciso perder muito tempo para aprender a ganhar tempo. Eu também tenho umas frases foda, né? Isso também não precisa ser uma coisa que é absoluta, não precisa olhar para esses trem. Qualquer tipo de ideia eu imagino muito mais como uma ferramenta. É mais uma munição conceitual que a gente pode guardar na mochila da nossa cabeça. Tipo assim, isso não precisa ser uma ideia, por isso que eu tô falando em questão de experiência psicológica, porque é uma ideia que a gente pode usar para poder avaliar as coisas. É isso que é. Não precisa ser a verdade. Definitivamente Nietzsche já não concordaria com isso. Uma das coisas legais também dessa ideia do eterno retorno aí do Nietzsche que não é uma regra, cara. Não tem como você seguir uma fórmula pronta. Não tem como você chegar lá e fazer um checklist. É uma coisa que só você pode fazer com você mesmo, porque depende de como você sente, depende de como você experiencia a sua vida de uma maneira particular, singular, individual, porque só você pode dizer se você viveria isso inúmeras vezes ou não. Ou seja, não é um critério que vem de fora, é um critério que ele é o contrário, ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Dá para resumir, eu acho, mais ou menos assim, se a gente se perguntar, e aí, como é que eu vivo? A ideia do eterno retorno nietzschiana seria isso, tipo, vive de um jeito que você gostaria de reviver. Que louco isso, bicho. Que louco, né? Só que não é só reviver, bicho, é reviver inúmeras vezes. Isso é importante pra caralho, porque aí não é mais só você fazer aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer, você pode não querer inúmeras vezes, porra. E talvez é assim que a gente consiga separar mais ou menos o que a gente quer do que a gente quer mesmo, sacou? Por isso que eu acho essa ideia muito, muito poderosa, muito foda, porque ela fornece pra gente um jeito de redimir o passado, derrotando o arrependimento e substituindo ele por uma ideia de que o sofrimento ele serviu para alguma coisa, que ele foi necessário para que alguma lição fosse extraída. E é também um jeito da gente viver o presente, viver o momento, porque você vai viver inúmeras vezes, então que eu vivo agora e com intensidade o que está acontecendo agora, nesse momento. E ainda é um guia para a gente poder pensar no futuro e como que a gente quer que as coisas sejam. Talvez seja besteira, talvez seja o efeito de inúmeras toxinas no meu corpo nesse momento, mas sei lá, cara, talvez valha a pena pensar uns minutinhos, pelo menos, nessa ideia aí.